crianças, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo legal? Joia? Todo mundo se divertindo? Todo mundo bem? Contentes? Muito bem! Preparados para mais uma aulinha hoje? Vamos começar? Olha, hoje nós vamos começar com o cântico. Eu trouxe aqui para vocês um cântico bem legal, bem bonito esse cântico, e ele fala de uma porta, né? O que será que porta é essa, tia, que você está querendo falar com a gente, né? Nós vamos falar hoje de um caminho, e na verdade o caminho que nós conhecemos, o único caminho que nós conhecemos, que nós sabemos que se nós seguirmos nesse caminho, nós vamos chegar até Deus. Esse caminho é Jesus, né? Jesus é o caminho, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós podemos encontrar, né, com Deus e termos o Senhor no nosso coração quando nós seguimos esse caminho, que é o único e vivo caminho. Então esse cântico aqui ele fala sobre isso, olha. Diz assim, ó, a porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? Será que você já encontrou esse caminho? Todos nós já encontramos, né? Estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor e querendo todos os dias aí aprender sobre ele, não é verdade? Então vamos cantar? Ele diz assim, ó. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você onde está? Eu já estou dentro e você onde está? Vamos mais uma vez? Fácil, não é? Vamos lá? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você onde está? Eu já estou dentro e você onde está? Todos nós, né, cada um de vocês, nós estamos trilhando esse caminho, né? O único e vivo caminho, que é o caminho de Deus, né? O caminho onde Jesus tem nos conduzido até o Pai, até Deus. Então, olha só, hoje a tia vai contar para vocês uma história muito interessante. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram essa história, mas sempre tem alguma coisa a mais que Deus quer nos falar, que Deus nos mostra, que nós aprendemos, que nós, né, podemos compartilhar com um coleguinha. Então, hoje a tia vai contar essa história. Mesmo que vocês já tenham ouvido, nós vamos aprender um pouquinho mais com certeza, vocês vão perceber isso. Antes da história, nós vamos falar a respeito do versículo, né? Hoje eu preparei, olha, um cartazinho aqui bem interessante com o versículo de hoje, né? Que está no livro de Josué. Esse versículo está no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, ó, aqui a tia colocou a referência aqui, ó, Josué 24, capítulo 24, versículo 15, e diz assim, ó, na palavra do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso foi Josué. E assim também nós podemos falar na nossa casa, né, com a nossa família. Nós podemos dizer, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E as crianças que já têm todas as pessoas da família já servindo ao Senhor, podem dizer, né, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é maravilhoso, né, poder servir ao Senhor, poder ter toda a família reunida, nos dias de culto, né, a família poder ir para a igreja, adorar o Senhor, isso é muito bom, isso é motivo de alegria. Então, esse versículo diz isso, né, o versículo de hoje, nós vamos ver por que a nossa lição hoje trouxe esse versículo importante para nós, né? Hoje nós vamos falar a respeito de um homem, né, um homem que marcou ele marcou a história, né? A história da humanidade na Bíblia. Sabe por quê?
esse homem aqui, olha, tá vendo como ele já tá assim, com uma idade mais avançada, né? Ele já é um senhor de idade. Olha, ele tem até um cajado. Quem será que sabe, que poderia me falar assim, que pensa quem é esse homem, esse senhor aqui? Né? Vão pensando aí para ver se vocês descobrem. Olha, eu vou dar dicas. Ele viveu em um tempo onde as pessoas estavam muito malvadas. Elas estavam com o coração perverso, agindo com maldade diante do Senhor. E o Senhor, nesse tempo que esse homem viveu, o Senhor estava muito triste. Quando o Senhor olhava, né, para o coração das pessoas aqui na terra, ele se entristecia, porque as pessoas estavam sem amor, né? Elas não tinham mais respeito, não tinham amor umas pelas outras. Estava assim, a terra estava vivendo um momento onde os homens estavam muito violentos. Então, olha, esse homem aqui, né, ele fez a diferença nessa geração, nesse tempo, onde Deus percebia que a humanidade, que as pessoas estavam tendo coração perverso. Esse homem aqui estava agindo totalmente diferente dessas pessoas. Porque a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé, né? Porque quando Deus olhou para Noé, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração e Deus via as atitudes de Noé, né? E via que Noé não andava segundo as atitudes daquelas pessoas malvadas. E aí, olha, sabe o que Deus fez? Deus deu uma ordem, né, para esse senhor, para esse homem aqui, ó. E ele falou assim, olha, Noé, nesse tempo, inclusive, já tinha 500 anos. Ele já tinha completado 500 anos, viu, crianças? Porque nesse tempo, nessa época, os homens viviam muitos anos, muitos séculos, né? Hoje não mais, mas nessa época sim, Deus permitia que as pessoas vivessem mais, né, muitos e muitos anos. E Noé já tinha os seus 500 anos, já tinha completado, tá? Então, ele estava nesse tempo onde as pessoas estavam ali maldosas, né, agindo com maldade. E aí Deus, né, falou com Noé, Noé, você vai construir uma arca, uma grande arca, né? Você vai construir essa arca, é de madeira, o Senhor deu para ele todas as medidas, né, da arca e falou com ele que construísse a arca. Por quê? Quando o Senhor enviasse, né, chuva sobre a terra, ia acontecer o dilúvio, iam vir muitas águas mesmo, a ponto de inundar tudo, né? Tudo que existia aqui na terra ia ser coberto pelas águas. Mas Noé e a família de Noé, eles iam ser salvos, eles não iam morrer nesse dilúvio. Olha só, Noé tinha uma família, Noé tinha sua esposa e Noé também tinha 3 filhos. Olha só os filhos de Noé. Então Noé tinha sua família. Lembra do nosso versículo? Que o nosso versículo fala de família, fala de casa, né? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Noé e a família dele, eles serviam ao Senhor, como diz esse versículo. Então, quando Deus deu a missão para Noé construir essa arca, esse barco, foi para salvar a vida de Noé, salvar a vida da família de Noé. Deus poupou Noé, porque Noé era um homem que andava, né, em obediência a Deus, em obediência ao Senhor. Então Noé e a sua família, né, com sua esposa, os seus 3 filhos, eles iam entrar na arca. Mas não eram só pessoas que Deus ia colocar na arca. Deus também deu uma missão para Noé e para sua família. Esse barco, essa arca, né, ela é chamada de arca, né, de grande barco. Ele tinha que ser realmente bem grande. Por quê? Porque tinham que caber muitos animais. E aí Deus falou com ele que ele tinha que colocar um casal de cada bicho na arca. Olha só, a tia separou aqui, olha, animais grandes como o elefante, né? Aí ia pegar o casal, né? O casal de elefantes, animais pequenos, olha, como os pássaros, né? Os ratinhos, olha, tem até ratinho aqui, olha só.
animaizinhos pequenininhos, né? Canguru. E aí todos os animais que vocês conhecem, né? Todos eles entraram na arca, um casal de cada bicho. Para quê? Para que fosse preservada a espécie, né? Porque aí, depois que passasse o dilúvio, olha, esses animais aqui dariam continuidade, né? À natureza que Deus criou. Então, Deus preservou, né, a vida destes animais para cuidar, né, da criação de Deus. Era um cuidado que Deus teve ali com a sua criação e também preservou a vida da família de Noé, dos seus filhos, da sua esposa, né, e de Noé, que entrou na arca. E aí, quando Noé entrou na arca, olha só, ele colocou mesmo dentro da arca todos os bichos que Deus ordenou que ele colocasse, né? E eles entraram e se acomodaram e ficaram lá quietinhos dentro da arca, né? A porta da arca foi fechada e aí começou a chover, começou aquela chuva, né? E aquelas pessoas que não acreditaram na palavra de Deus, né? Que Deus falava com Noé, porque todos, né? Praticamente duvidaram que Noé estava falando verdade. Eles não acreditavam que ia chover. E aí Noé avisava, falava para eles se arrependerem das suas maldades. E não adiantou nada, eles não acreditaram, né? Eles fecharam o coração para aquilo que Deus estava mostrando para eles, que eles precisavam se arrepender. E aí eles zombavam de Noé, né? Não acreditavam que Noé estava realmente certo. E aí, olha, quando começou a chover, as pessoas que estavam fora da arca, elas começaram a ver que realmente Noé estava falando a verdade. Mas aí não adiantava mais, né? Já era tarde, elas não deram ouvido à voz de Noé enquanto foi, né? Enquanto Deus deu ali o tempo para elas se arrependerem. E aí Noé estava lá dentro desse barco, né? Seguro com a sua família agora, esperando, né? O momento para que quando a chuva parasse, o dilúvio parasse, ele pudesse sair e continuar a sua vida novamente. E isso aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eles passaram dentro desse grande barco aqui 40 dias e 40 noites, né? Foram muitas, né? Muito tempo, né? Que essa chuva ela ficou caindo sobre a face da terra. E quando a chuva parou, Noé ficou ali, né, com os animais, ele cuidava dos animais, tinha comida para todos, né, tinha água, e aí Deus, né, ele cuidava, né, de todos que estavam ali, até que a chuva parou. Quando tudo terminou, Noé pegou um passarinho, né, pegou um corvo, né, um passarinho, olha, como esse daqui, ó. Pegou um passarinho e soltou esse passarinho lá na janelinha que tinha na arca. Por que ele soltou esse passarinho? Porque esse passarinho, ele ia voar para ver se ele conseguia encontrar, né, um lugar seco para que ele pudesse pousar, para que ele pudesse parar ali e descansar, porque ele ia voar muito. Mas esse passarinho foi e voltou de volta para Noé. Ele não conseguiu encontrar. Isso queria dizer para Noé que as águas ainda não tinham abaixado. E aí passou mais uns dias, Noé soltou um outro pássaro, só que dessa vez foi uma pomba. Noé soltou uma pomba e essa pomba também foi, procurou lugar de pousar e não achou. E aí ela retornou para a arca. E aí Noé pegou ela de novo, né? Colocou ela para dentro da arca. Passou mais uma semana, né? mais uns dias, e Noé tornou a soltar a pomba. E aí, dessa vez, a pombinha foi e ela não voltou, ela não retornou para Noé. E aí, Noé entendeu que as águas já tinham abaixado. E aí, em breve, ele ia poder sair da arca com a sua família. Quando Noé saiu daquela arca com a sua família, né, ele ficou muito feliz. E sabe o que ele viu? A primeira coisa que ele viu quando tudo passou, né, que as águas já tinham ido embora, que a terra, né, já estava ali aparecendo, os montes. Ele olhou para o céu e ele viu um arco-íris. Vocês já viram um arco-íris? Eu tenho certeza que todos vocês já viram, né, um arco-íris.
aquele arco lindo, né, colorido que Deus fez e colocou lá no céu. Toda vez que nós olharmos para o arco-íris, sabe o que significa? É a aliança que Deus estabeleceu com Noé. Ele fez essa aliança com Noé. E Deus, ele é fiel. Quando ele fala alguma coisa que ele vai fazer, ele cumpre o que ele disse. Quando ele fala, ele é Deus para cumprir. Ele cumpre, né? Ele não faz uma promessa e depois ele volta atrás, de forma nenhuma. Ele cumpre o que ele diz, o que ele falou. E assim ele fez com Noé. Ele prometeu para Noé que durante, né, o tempo que a terra existir, que estivermos aqui nessa terra, Deus não vai mais inundar o mundo com água, né? Ele não vai mais fazer daquela forma que aconteceu no tempo de Noé por causa da maldade das pessoas. Então, quando nós olharmos para o arco-íris, nós vamos lembrar que é um sinal da aliança feita entre Deus, né, com Noé, conosco, né, também. Porque a partir do momento que nós cremos em Deus e que nós olhamos para esse arco e nós lembramos que Deus fez essa promessa, né, nós sabemos que nós também fazemos parte do povo de Deus, né, juntamente com Noé. Então, crianças, essa é a nossa história, né, que vocês possam estar guardando essa palavra no coraçãozinho de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos sempre estar nos lembrando das promessas do Senhor, que Deus é um Deus fiel, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida do papai, da mamãe, cuida de você, dos irmãozinhos, da vovó, do vovô, Ele cuida de todos, não é? E que nós devemos sempre estar confiando no Senhor, porque Ele é bom, né? E Ele tem feito sempre o melhor para cada um de nós. É o que Ele faz, sempre o melhor. E assim como Ele cuidou de Noé, Ele cuida de você também. Tá? Vamos estar orando agora, nós vamos fechar os nossos olhinhos, orar, colocar diante do Senhor as nossas vidas, para que nós possamos, né, falar com o Senhor. E assim como esse versículo aqui, ó, nós vamos estar colocando diante do Senhor para que nós possamos ter toda a nossa casa na presença do Senhor, servindo a Ele, assim como a família de Noé toda servia ao Senhor e adorava a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada criança que ouviu a sua palavra agora, ó Deus, nesse momento. Eu te agradeço, ó Deus, por cada coraçãozinho que o Senhor colocou aqui aberto para receber, ó Deus amado, os teus ensinamentos. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre nos lembrando da bondade do Senhor para conosco, que o Senhor é o Deus que cuidou de Noé e o Senhor é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. E é esse Deus que nós servimos e adoramos. Ó Pai, esteja, ó Deus amado, salvando, cuidando da família de cada criança, ó Deus, da nossa turminha. Que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, com o teu amor, com a tua graça. Que cada um possa ser alcançado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu poder. Ó Deus, nós te agradecemos por mais esse momento que tivemos na presença do Senhor, para aprender mais um pouquinho de ti. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, até a próxima, né? Espero vocês aqui, né? No próximo domingo, na próxima semana, né? O dia que vocês estiverem aí disponibilizando para ver o vídeo, né? A tia espera vocês de novo. Nós temos um encontro marcado e estaremos aqui, se Deus quiser, para mais uma historinha, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.